Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 14 a 20. Hoje damos uma pausa na nossa série de mensagens para encerrarmos então a campanha de missões dentro do tema que é Jesus transforma. Marcos 1, 14 a 20. É bom você estar com a sua Bíblia aberta, de repente tem uma diferença complementar na versão, na tradução da Bíblia. Então não somente acompanhe pela projeção, mas acompanhe aí na sua Bíblia também, tá? Diz assim a palavra do Senhor: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Amém? Como eu disse, vamos então encerrar a campanha de missões nacionais 2024 com esse tema tão importante. Esse tema, na verdade, é uma afirmação, é uma pergunta. Jesus transforma? Para nós, é uma afirmação. Nós não temos dúvida que, de fato, Jesus realiza uma transformação na vida daqueles que o recebem. Então, precisamos também compreender nessa afirmação, o que ela compreende, é reconhecer uma mudança radical e completa, onde então verdades, conceitos pessoais, eles são colocados à disposição de Cristo para uma revisão e aplicação de um novo procedimento e mentalidade independente de quem quer que seja o pecador ou o seu tipo de pecado cometido. Falar sobre transformação é falar da necessidade de colocarmos, portanto, diante do Senhor aquilo que nós pensamos, as nossas afirmações, os nossos conceitos, aquilo que a gente acha que é, para que haja aí uma revisão. Nós estamos falando sobre transformação, e a transformação de pensamentos, de conceitos, a princípios, de verdades que até então a gente vinha considerando ser uma verdade absoluta. Quando Jesus entra nas nossas vidas, ele entra para trazer uma nova compreensão acerca das coisas, da vida, acerca de nós mesmos, acerca dos outros, acerca do que é necessário, do que é importante para a vida do ser humano, em termos do propósito pelo qual ele está nesse mundo. Às vezes a gente está aqui, tem uma compreensão das coisas, estamos a princípio vivendo bem, adequados, conformados com a nossa vida, mas quando Jesus entra para transformar, uma mudança será então realizada. E como eu coloquei aqui, uma mudança radical, uma mudança que muda as coisas de lugar. Outra observação que precisamos fazer mediante essa afirmação que Jesus de fato transforma, ele vai transformar o quê? O que é necessário. E nós vamos perceber que tem tudo a ver com o nosso texto, algo relacionado à obediência ao chamado de Jesus. Falar que Jesus transforma está inserido, embutido nisso, esse chamado para fazer parte do seu ministério, da sua obra. Então falamos acerca de obediência ao chamado de Jesus Cristo,
e um abandono, naturalmente, da vida antiga, naquilo que nós mesmos consideramos empecilhos para a proposta de uma caminhada com Jesus Cristo. E a gente vai naturalmente compreendendo, não por imposição. Acho que isso é importante se dizer, porque tem gente que acha que quando você entra para a igreja é que vai, na verdade, há algumas igrejas que começam a impor as coisas. Impor isso. Então não vem de uma compreensão natural, algo consequente à fé, por ação do Espírito Santo, dessa compreensão daquilo que precisa ser feito, o que precisa ser abandonado para seguir Jesus Cristo. Como eu disse, seguir a Jesus Cristo traz algumas implicações, e aí a gente vai entender algo que eu já falei sobre uma mudança natural, gradativa. Sendo natural, ela não é impositiva. Não é a gente falar assim, você precisa parar com isso. Você tem que abandonar isso, você tem que fazer isso. Não, a obra que vai sendo realizada nas nossas vidas vai nos levando pela compreensão da palavra de Deus, o conhecimento, a convivência com o povo de Deus, essa mudança de mente, de conceitos, de princípios nas nossas vidas, vai então nos levando a uma compreensão do que precisa ser feito de forma natural, sem qualquer tipo de imposição. Não é o pastor, não é a instituição, não é a igreja, não é ninguém que precisa começar a apresentar para você de uma forma radical o que você precisa ser feito. Você vai perceber que há algumas práticas que elas já não podem mais ser cometidas, trazidas nas nossas vidas, porque se torna então incompatível com a vida que Cristo tem para aqueles que passam a segui-lo. Então, consideramos aí que a transformação, ela se dá sim, de uma forma imediata, no que diz respeito ao convite. Jesus chama, nós então passamos a segui-lo. Mas essa mudança é a mudança que Jesus vai, portanto, realizando nas nossas vidas num processo. Então é essa obra que ele realiza nas nossas vidas durante a caminhada com ele. E isso é maravilhoso a gente entender. Porque nós estamos constantemente em obras. Em obras. Há coisas que Jesus vai trabalhando em nós. Tem algumas coisas que são mais fáceis, não olhando do lado dele, naquilo que ele pode realizar. Mas estou falando para a gente percebe que a gente consegue melhorar em relação a algumas coisas de uma forma mais rápida. Há mudanças nas nossas vidas em algumas áreas que são mais tranquilas. Algumas outras parece que há uma resistência maior. Então, Jesus vai trabalhando, vai martelando, vai nos lapidando conforme nós, então, propomos a seguir a Jesus Cristo com um coração ensinável, não com coração endurecido, achando que tem áreas que não são necessárias serem trabalhadas, ou que achamos que não tem nenhum tipo de importância. Isso não vai nos afetar em absolutamente nada, não. Dá para eu continuar, dá para eu permanecer com esse vício aqui que eu tenho de estimação. Não vai fazer mal para ninguém, é só, na verdade, ninguém saber. Então, dá para se continuar convivendo dentro dessa realidade. Isso não é possível. O apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai fazer o quê? Completá-la. E quando se fala sobre completar essa obra, ela diz respeito, olhando o último passo da obra salvífica de Jesus Cristo, é a glorificação. Então não tem como alguém ser glorificado no final sem ser completamente santificado, processualmente. Fomos inicialmente
santificados quando nos convertemos e estamos vivendo um processo de transformação até chegarmos à glorificação, que isso é sermos como Ele é, quando nós estivermos com Ele, onde o pecado não terá mais domínio sobre as nossas vidas e seremos completamente santos, santificados, perfeitos assim como Ele é perfeito. Enquanto não estamos lá, continuamos santos, mas imperfeitos, porque essa obra ainda continua a ser realizada nas nossas vidas. Acho que para que os irmãos possam entender a minha linha de raciocínio. Mas observando, meus irmãos, o nosso contexto, e é importante, a maior parte do nosso sermão desta noite, é a gente tentar observar tudo o que está por trás do contexto. Basicamente, nós vamos ter dois textos, temos um que nós já lemos, que é o texto de Marcos, essa perspectiva de Marcos, e vamos também observar um texto paralelo, que é o texto de Lucas, com algumas questões, alguns detalhes que são inseridos a mais, para que nós possamos entender todo esse processo de transformação, o que isso envolve para cada um de nós, dentro dessa proposta que precisamos ter, e também em relação à mensagem que temos para compartilhar com as outras pessoas. O que nós precisamos entender dentro dessa mensagem? Falar que Jesus transforma é entender o quê? O que abarca essa afirmação sobre a obra de Jesus Cristo? Então, a primeira informação que nós temos, de acordo com o relato de Marcos, nós temos aí um ambiente contextual de algumas afirmações, algumas declarações, são anúncios proféticos de Cristo, ele sendo aqui apresentado como sendo o Messias. Jesus agora então está entre os seus, está ali para inaugurar o que é chamado reino de Deus. Não é um reino físico, como eles esperavam, um governo militar, um governo político, nada disso. É um governo espiritual, um reino espiritual, estabelecendo então o seu reino, ou reino de Deus, aqui na terra. Então nós temos esse evento que é registrado por Marcos, também citado por Lucas, lá no capítulo 4, versos de 14 a 30. Não vamos ler, é um texto longo, mas vamos fazer a citação de alguns versículos para que nós possamos entender na visão, na perspectiva de Lucas sobre o contexto, como eu disse, tudo aquilo que está então sendo apresentado dentro desse contexto. No Evangelho de Lucas, de acordo com o seu relato, Jesus está numa sinagoga em Nazaré, então ele começa a ler o livro. Não é um livro como esse que a gente tem hoje, né? Você abre como se fosse a Bíblia, mas é um rolo, tá bom? Naquela época era um pergaminho, então apresentou ali o rolo para que ele pudesse estar lendo. Ele abre no profeta Isaías, e ali em Isaías, de acordo com o profeta Isaías, está ali sendo apresentado algumas especificações acerca do Messias. Quando o Messias vier, o que então é apresentado sobre ele. Então ali pregações, a pregação das boas novas, um ministério de libertação dos cativos, as pessoas que estão presas espiritualmente, sendo oprimidas e possuídas por espíritos imundos. Então Jesus Cristo vem trazer libertação a essas pessoas, curas dos doentes, dos enfermos, como nós temos ali sendo apresentado no versículo de número 18. Depois então que Jesus faz a leitura, Jesus fecha então o livro, enrola novamente, e ele faz uma declaração extremamente impactante para quem estava ouvindo Jesus ler o livro do profeta Isaías. No verso 21, a parte B, ele diz, ou faz a afirmação: hoje
se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Uma declaração extremamente impactante. Talvez eu e você falem assim, não, aqui não, talvez não seja o ambiente para fazer uma declaração como essa. De repente vamos comendo pelas beiradas, vamos anunciar isso para algumas pessoas, mas não numa sinagoga cheia de líderes religiosos. Mas Jesus então faz a declaração acerca dele, quem ele é, qual é o seu ministério. Ele diz que hoje se cumpriu, porque nele se cumpria então ali a profecia do profeta Isaías. E uma das coisas que nós vamos perceber também a partir da declaração de Jesus, mas não apenas isso, Jesus já vinha sendo rejeitado antes mesmo de aparecer. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, mesmo diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então isso já demonstrava ali uma rejeição que faria parte também do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para o seu povo, e o seu povo, ou uma boa parte do seu povo, não reconheceu, ou seja, rejeitou Jesus Cristo como sendo o Messias. Até hoje, os judeus aguardam a vinda do Messias. Então, o que nós percebemos em relação ao ministério de Jesus? Rejeição. E esse descrédito, principalmente no local onde ele cresceu. As pessoas, quando olhavam para Jesus Cristo, simplesmente viam o filho de um carpinteiro. Mas como é que esse camarada está dizendo que é o Messias, se eu sei quem é o pai dele? É filho de José, o carpinteiro. Não pode ser. É muito simples. Olhando para ele, nós não vemos nele um aspecto de rei. A mensagem de Jesus não é uma mensagem de alguém com autoridade para falar. Até mesmo ele disse que o reino dele não é deste mundo. Os discípulos meio que se frustraram quando ficaram sabendo, e foram sabendo aos poucos, que o Messias iria se entregar em favor dos seus discípulos. Mas espera aí, como morrer? A gente estava esperando ele durante tanto tempo, ele só passa 3 anos e meio com a gente, e agora está dizendo que vai embora, que vai morrer. E o reino dele vai ser inaugurado quando? Na verdade, já tinha sido inaugurado. Hoje se cumpriu a profecia. O reino estava entre eles. Portanto, irmãos, precisamos entender que a nossa missão é também uma missão de proclamação. É uma missão de anunciarmos quem Jesus Cristo é. Não é para que a gente convença as pessoas disso. Jesus Cristo já fez isso. Hoje pela manhã a gente falou um pouco sobre isso. Quais são as credenciais que Jesus Cristo apresenta para fazer o que faz, para dizer que Ele é quem está dizendo que é? E vimos que Ele tem uma credencial de João Batista, vimos que as obras de Jesus Cristo testificam a respeito dele, vimos que o Pai também testemunha pelo Espírito Santo, pela palavra, acerca do seu Filho Jesus Cristo. Então ele não precisa de mais nada. Mas mesmo tendo tantas provas para a autenticidade, para a confirmação acerca da identidade de Jesus Cristo, ele não precisaria estar fazendo absolutamente nada disso. Mas ele faz por causa da incredulidade do povo. Para julgar o povo. Diante de tantas provas, diante de tantos milagres, de tantas pessoas libertas, do discurso que eu tenho dado, vocês ainda permanecem incrédulos. Dizer que Jesus transforma também tem por trás dessa mensagem
uma realidade de rejeição acerca da pessoa de Jesus Cristo. A pergunta é, mas como é que alguém rejeita Jesus? É tão bom, ele realizou tantos milagres. De fato é. Mas dizer que Jesus transforma está falando sobre uma proposta de transformação de vida, para que pessoas não continuem sendo quem elas são e fazendo o que fazem, para que elas compreendam o mal do pecado, para que elas desejem cada vez mais viver uma vida de santidade e pagar o preço por isso. E pagar o preço. Mas muitas pessoas não querem se comprometer. Por que algumas pessoas não se doam completamente? Por que elas não se envolvem completamente? Porque ainda há uma resistência. Porque eu não gosto do pastor da igreja. Tudo bem, beleza. Continuamos seguindo em frente. Como é que eu posso fazer alguém gostar de mim? Não tem como. E eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas falhas. A gente faz de tudo para poder ser bem aceito por todo mundo, mas por mais coisa boa que a gente faz, mesmo assim a gente ainda deixa a desejar. Ainda continua as pessoas olhando meio de lado. As pessoas falam assim, não vou com a cara mesmo. Lá não vou, lá não piso. Ali eu não faço nada. Ele falou, mas entra por aqui e sai por ali. Essa é uma realidade por trás dessa mensagem, nas suas implicações. E aí começamos a ver que no mistério de Jesus, o santo de casa não faz milagre. Mesmo realizando muitos milagres, muitas pessoas continuaram incrédulas. Não são os milagres que vão trazer convencimento. Se o Espírito Santo de Deus não tocar a vida dessas pessoas, não convencê-los do pecado, da justiça e do juízo de Deus, pode receber quantos milagres for. Quantos forem. Isso não quer dizer absolutamente nada. O que essas pessoas precisam de fato é de uma conversão, do novo nascimento. Só isso. Basicamente. Para uma mudança, para viver de acordo com essa filosofia de vida, crendo que Jesus Cristo transforma não somente o outro, mas continua a nos transformar dentro de um processo natural, que só Jesus tem paciência com a gente. E ele precisa ter mesmo, porque a gente é carne de pescoço, é osso duro de roer, cabeça dura, insensíveis. Somos nós, não é o outro, para a gente apontar o dedo e falar, o outro lá é difícil, eu não, eu sou uma pessoa fácil de lidar. Não é não somos. Então, compreender que Jesus Cristo transforma é entender tudo o que está por trás, nos bastidores desta afirmação. Portanto, há um caráter neste anúncio profético de Jesus Cristo. Então, esse anúncio, esse discurso público inaugural aí do ministério de Jesus Cristo, esse ministério messiânico, diante dessa audiência judaica, tem justamente o objetivo de posicionar essas pessoas. Posicioná-los em face à ação de Deus na história do povo. Onde também vamos perceber, dentro do contexto, sendo apresentado ali, propriamente, de acordo com a visão de Lucas, o relato de Lucas, o evangelho dele, essa realidade de que o povo precisa se posicionar diante da iminência também do juízo de Deus. Deus salva sim, mas o povo precisa se arrepender dos seus pecados. Caso não se arrependam, o juízo de Deus é realizado. Compreender que Jesus transforma não é só olhar um lado da moeda, é a gente entender que toda moeda tem dois lados. Um lado da oferta da graciosa da salvação.
mas é entendermos que o outro lado fala de juízo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, esses dois lados importantes. E é interessante porque ele vai falar sobre os ministérios proféticos de Elias e Eliseu. Ele vai falar também sobre a cura de Naamã, dentro dessa história do Antigo Testamento, justamente mostrando que a infidelidade do povo, a rebeldia do povo, ela é passível de juízo e de justiça de Deus. Mas quando aqueles, mesmo sendo de um outro povo, de uma outra nacionalidade, mas que se rende a Deus, entendendo que há um só Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, essas pessoas são agraciadas, essas pessoas são salvas. É aí onde a gente vai entender todo o processo de salvação antes de Jesus Cristo ter vindo. São aqueles que pelas manifestações de Deus na história, passam então a entender que Deus tem um propósito enquanto ele se manifesta diante dos falsos deuses. O povo vive em rebeldia, o povo se arrepende, as outras nações conhecem também quem é a Deus, se rendem a ele, passam a servir esse Deus, e essas pessoas são salvas. São salvas. Jesus ainda haveria de vir, mas enquanto Jesus não vinha, eles tinham uma esperança naquele que haveria de vir. É assim que era e acontecia a salvação no Antigo Testamento. Hoje nós olhamos para trás, pelo retrovisor, naquele que veio. Ainda há de vir, a segunda vez. Mas no Antigo Testamento, eles olhavam pelo para-brisa, para frente, nessa esperança, nessa promessa da vinda de um Redentor para eles. Mas haveria a necessidade de entender os dois lados da moeda. Mudança de vida, mudança de direção. Aceitar então a Deus, aceitar essa mensagem, abandonar os seus pecados, se arrependerem dos seus pecados e viver então uma vida que agrada a Deus. A proposta da nossa mensagem dessa noite, portanto, deseja mostrar então que a partir aí dos primeiros discípulos, esse encontro dos primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, vemos que o ministério ali é um ministério de identificação, tem esse caráter de identificação e confirmação acerca de quem Jesus Cristo é, de acordo com aquilo que Jesus Cristo fala acerca de quem ele é e acerca da mensagem do reino de Deus. Quando se obtém uma convicção, não há dúvidas sobre quem ele diz ser, nós vamos ser então encaminhados naturalmente a uma consciência de arrependimento e fé, para que a gente siga Jesus Cristo. Diante do que ele fala, do que ele apresenta, vamos então sendo levados a olharmos também para dentro de nós, entendendo a partir da santidade de Jesus, a partir do caráter do reino de Deus, entendendo qual é o perfil deste reino, o que precisa ser feito, os súditos deste reino que Jesus vem então inaugurar, como que os súditos devem viver, qual deve ser o procedimento. E ele falou sobre isso. Jesus falou sobre isso no chamado Sermão da Montanha. Como a gente precisa viver a nossa vida cristã. Não dá para viver de qualquer jeito. Mas ainda tem gente
que se diz crente quer viver da maneira que eles acham que deve viver, sem nenhum compromisso com Cristo, sem nenhum compromisso com a obra do Senhor, sem nenhum desejo, um amor ardente pela obra do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não chamou religiosos para continuarem vivendo a sua vida religiosa. Não chamou isso para viver dentro dessa vida. Jesus Cristo nos chamou para viver a vida que Ele tem preparado para cada um de nós, distante dessa religiosidade. Não está pregando sobre placa de igreja. Ah, só a Igreja Batista salva. Ah, só a Assembleia de Deus. Ah, só a Presbiteriana. Ah, só a Metodista. Nada disso, absolutamente. Jesus Cristo está falando sobre relacionamento com Ele. Como que essa mensagem Jesus transforma, traz para a gente, nessa proposta de relacionamento com Ele, uma vida diferente. Então, o que é que mudou? O que é que tem mudado na nossa consciência de vida cristã? Uma vida que tem gente que propõe viver uma vida que está completamente à parte do reino dele. Completamente à parte. Não entende absolutamente nada daquilo que a gente propõe viver. A importância do estarmos juntos, da nossa comunhão, viver o corpo de Cristo, participar efetivamente desse corpo, aprender a conviver com esse corpo, que não é fácil, não é. Trabalharmos na obra dele, saber que como membros nós temos responsabilidades de fazermos com que a igreja cresça, expandirmos o reino de Deus, pregarmos, irmos além das quatro paredes. Jesus transforma, a mensagem que a gente prega, que a gente anuncia, mas a gente não vive. Não há transformação na vida de alguns que se dizem crentes. Aí é a vergonha. Jesus transforma o quê, meu querido? Mudou o quê na sua vida? Mudou o quê na minha vida? Se a nossa vida continua na mesma. Nada muda. Não há brilho, não há desejo, não há anseio. Espiritualmente falando, de crescer espiritualmente. Mas do jeito que está bom. A vida cristã do chamado de vez em quando. De uma hora eu apareço. Olha, se precisar, né, aí eu vejo se dá para contar comigo ou não. Não, é a nossa vida também, estando aí dentro dessa compreensão, entendendo que a vida comum da igreja, ela precisa ser adicionada à nossa agenda. Por que eu não devo me envolver mais? Sendo que eu posso e tenho condições para trabalhar mais, para me doar mais, diante daquilo que o Senhor já tem feito por mim. Então há alguma coisa que não está andando certo a partir dessa mensagem que a gente tem para anunciar. Então, sem fé, sem arrependimento, não tem transformação. Não há conversão. Não há como se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Não há como nos tornarmos participantes do reino de Deus. Isso é um fato. Não há verdadeira transformação quando não há sincero arrependimento e uma fé salvadora, uma fé que transforma, uma fé que muda a nossa mentalidade. Só comigo são 10 anos aqui, mas tem pessoas há muito mais tempo do que eu. Qual é a avaliação que se faz de mudanças, de impactos na sua vida nesses tantos anos que você tem aqui? Qual é a sua proposta de vida para os próximos 5 anos? Para os próximos 10 anos?
E eu não sei nem se eu vou estar vivo, não sei nem se eu vou estar aqui, mas você pode fazer planos. A resposta certa vem do Senhor. Mas você tem desejo espiritualmente preparado para os próximos anos, para os próximos 2 anos, como a gente estabelece aqui da nossa diretoria, nos ministérios? Isso precisa ser revisto. Então, justamente, voltando ao relato de Marcos, os primeiros discípulos são chamados justamente a partir do anúncio da mensagem de Jesus sobre as boas novas de Deus. É a chegada de um novo tempo, é a chegada de um novo governo, do governo de Deus nos corações das pessoas. Deus governa a minha e a sua vida, ou mais ou menos? Como anda essa compreensão em relação ao governo de Deus, ao reino de Deus na nossa vida? Nosso texto base, no verso 14, diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Temos um relato de Marcos muito mais sucinto, é muito mais objetivo do que a descrição de Lucas. Mas nós temos aqui no relato de Marcos que João ele faz questão de colocar o evento da prisão de João Batista como um ponto de destaque. Aqui há uma marca ministerial profética antes de Jesus partir, então, para Galiléia. Mais especificamente, ali à beira do mar, o local onde os primeiros discípulos seriam, portanto, chamados. Nós conhecemos a história de João Batista. João Batista foi preso por causa da sua mensagem. João Batista foi morto, perdeu a cabeça por causa da sua mensagem. E essa é uma marca predominante no ministério daqueles que se tornam testemunhas. E a palavra para testemunha é mártir, é martírio. Muitos se colocam como testemunhas. Não, eu sou testemunha de Cristo. Onde eu estou, eu falo. Mas ser testemunha é também estar disposto a se tornar um mártir. Onde a nossa vida pode ser colocada em risco. Mas qual é o tipo de sacrifício que a gente faz? Não estamos falando de sacrificar a nossa vida, pelo menos por enquanto. Mas estamos sim falando sobre uma proposta sacrificial, enquanto caminhamos com Jesus Cristo. Mas o que é que nós mudamos nessa proposta sacrificial? O nosso tempo precioso é sacrificado para estarmos na igreja? Nós nos sacrificamos por alguém que nos pede ajuda? Às vezes não. Estou colocando só algumas coisas aqui. Mas é que cada um tem a sua agenda. Cada um tem as suas prioridades. E o reino de Deus não é prioridade de muitos. Isso é fato. Muitos dão prioridades para si, não para o reino de Deus. E a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o meu prazer, meu descanso. Não o reino de Deus. Não o que o reino de Deus pode me dar para que eu cresça. Quais são as propostas desse reino de Deus para me abençoar espiritualmente? Porque é onde entra a instrumentalidade da igreja. Mas o seu tempo é muito precioso para você estar aqui direto. Na quarta-feira, 7h30, não, cheguei muito cansado. Por que eu vou na igreja? Deixa eu ficar aqui, tomar o meu banhozinho, deitar, ficar vendo o celular, rodando ele para cima, ou assistindo seja lá o que for. Então temos outras prioridades que colocamos no lugar do reino de Deus. Em relação aos discípulos,
As lições que eles nos deixam, e aqui caminhando já para o final da nossa mensagem, é que quando o chamado é feito, o chamado é atendido. Jesus Cristo chamou e os discípulos fizeram o quê? Deixa eu pensar, deixa eu consultar minha agenda, deixa eu ver se Jesus Cristo tem como entrar, ser encaixado nas minhas tarefas aqui. Vamos ver se eu tenho um horário para ele. Não, Jesus chamou e simplesmente os discípulos deixaram as suas redes, deixaram os seus pais e seguiram a Jesus. Alguma coisa aconteceu, e aí você vai pegar o seu boletim, uma das perguntas está justamente falando sobre isso. O que é que aconteceu? O que pode ter passado na mente dos discípulos quando Jesus chamou eles? Em relação ao que eles viram de Jesus, ao que eles ouviram de Jesus, como é que há um pronto atendimento, um pronto chamado? Verso 18 e o verso 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. No caso de Pedro e André. Verso 20. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco, Tiago e João. Alguma coisa aconteceu para que o chamado fosse feito e o chamado fosse prontamente atendido. Quem é prioridade? Alguma coisa eles viram em Jesus que eles não viram em nenhum outro. Então Jesus é diferente. Tem algo na mensagem, tem algo na vida. Porque quando você de repente chama alguém para seguir você, para ir na igreja, quando você convida, eles vão olhar para onde? Para que vida? Para a sua. Para que eles falem assim, não, eu quero ir, eu quero conhecer esse Jesus que você segue. Imediatamente, só me espera tomar um banho, trocar de roupa, você passa aqui e a gente vai junto. Ou alguns dão desculpa, não, quem sabe, uma outra vez. De repente é por causa da falta de autoridade que a gente tem. Já parou para pensar sobre isso? O que nos diferencia de Jesus quando a gente chama pessoas para seguir o Jesus que a gente diz seguir? Fala assim, eu quero Jesus, mas não o que você segue. Eu quero um Jesus diferente, eu quero um Jesus que realiza algum tipo de mudança, um Jesus que transforma. Na sua vida, por enquanto, Jesus é apenas uma teoria, é alguém, um personagem fictício. Não é realidade. Você não caminha com ele. E, na verdade, ele não caminha com você. Não, eu estou com Jesus, Jesus está comigo, eu e Jesus somos assim, um em carne. Um em carne. Não é não. Então, o chamado foi imediato. Deixaram as suas redes, deixaram os seus pais, seguiram Jesus. E Jesus foi trabalhando na vida deles. A proposta de um caminhar num processo de transformação e de conhecimento de Jesus Cristo. Num conhecimento progressivo. Enquanto Jesus se manifesta, os discípulos de Jesus vão conhecendo quem é Ele. E vão desejando estar cada vez mais com Ele. Por isso que é difícil aceitar que Jesus Cristo iria deixá-los. Mas no final a gente sabe que Jesus Cristo olha, não deixei vocês órfãos, calma, não vou deixar vocês sem ninguém. Eu vou para o meu Pai, e quando eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo da promessa, para que ele esteja não apenas com vocês, mas estejam em vocês. Há uma diferença de estar com, não é? E ter o Espírito Santo. No Antigo Testamento, eles tinham o Espírito Santo com eles durante um tempo. No Novo Testamento, após a ascensão de Jesus Cristo, a promessa é que o Espírito Santo habitaria definitivamente a vida daqueles que reconheceram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muito bem, meus irmãos. Há uma
proposta de mudança de ambientes. Uma transformação de ambientes. É esse ambiente da desconfiança. Quem pode ser Jesus? O que ele está falando? Será que ele é mesmo quem diz ser? Faz o que faz? Transpor-se dessa desconfiança para uma realidade de crer que Jesus, de fato, ele transforma completamente a vida do ser humano. Hoje nós contemplamos um milagre aqui. Os irmãos viram o milagre? Viram ou não? Ou só eu ouvi? Se você não percebeu, você não sabe que milagre a gente está falando, é ter o Adolfo de novo aqui em cima cantando, né? A gente já está com o Adolfo aí já há um tempo na igreja, fazendo as coisas, foi se introduzindo gradativamente de acordo com as forças dele, a capacidade dele. E hoje foi mais um passo. Ainda essa obra ela é gradativa, mas é um milagre que continua sendo realizado na vida dele. Jesus Cristo transforma, sim ou não? Sim. Só não vê milagre quem não quer ver. Então, Deus realiza, por meio de Jesus Cristo, milagres na vida dos outros. E na sua vida, ele fez o quê? Qual foi o milagre que ele realizou? Para que você possa ser um instrumento de proclamação dessa verdade. Jesus Cristo transforma. Transformou o que na sua vida? Mente, intenções, ações. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Faça essa avaliação. É um tempo de consulta a você mesmo, onde você vai conversar com Deus e perguntar para Ele: Senhor, na minha vida, dá uma direção para que eu possa saber o que de fato mudou, ou o que precisa ser mudado. Qual que é a decisão que eu preciso tomar que eu ainda não tomei? Ou qual é a decisão verdadeira que eu preciso tomar, que eu talvez tenha tomado, mas sem ser sincera? Então essa noite é a oportunidade que Deus nos dá para revisarmos decisões, ou que foram tomadas, ou que precisam ser tomadas nas nossas vidas, para que a mensagem que a gente carrega, ela seja uma realidade para nós. Que a gente entenda que Jesus Cristo nos transforma, continua nos transformando em servos e seguidores melhores. Mas é o tempo para que você avalie a si próprio. Se você ainda não tomou uma decisão, que essa seja a hora. Não fica passando para frente, não fica adiando. Meus irmãos, nós não temos nenhum controle sobre o futuro. Não temos. Então, se você quer ter uma segurança de vida futura com Cristo, na glória com Cristo, você precisa tomar uma decisão hoje, de mudar hoje, de viver esse cristianismo hoje, não amanhã, não o ano que vem, mas hoje. Então converse com o Senhor, você e Ele. Deus, eu quero primeiramente pedir perdão ao Senhor pelas minhas falhas, quão negligente eu tenho sido diante da necessidade de compreender o que essa verdade sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo quer nos ensinar. Jesus transforma. Eu preciso, como um crente, como seguidor, eu preciso permitir que o Senhor continue essa obra na minha vida. E fazer desta obra um instrumento de impacto onde quer que eu esteja. E que assim seja na vida das pessoas que estão nos ouvindo.
presencialmente ou pela internet, mas que de alguma forma haja uma atitude, que não haja um cruzar de braços, um tampar de ouvidos, um coração cada vez mais endurecido, mas que o Senhor nos quebrante, para que venhamos a desfrutar de uma vida plena contigo, no conhecimento do Senhor, em relacionamento próximo contigo, em uma proposta de caminhada com nossos irmãos em Cristo, de trabalho, de união, de perseverança em meio às dificuldades. Por isso, ó Deus, entender que Jesus Cristo transforma é uma transformação completa na nossa realidade. Obrigado, Jesus, por transformar a nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos deu uma esperança. E é essa esperança que precisamos compartilhar lá fora, com pessoas que ainda não têm essa esperança de mudança de realidades, transformação de vidas, mas que precisamos crer mediante aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite. Que possamos seguir o Senhor imediatamente, que não deixemos isso cada vez mais para frente, mas ao ouvirmos a Tua voz, nos prontifiquemos a seguir o Senhor, abandonando as nossas redes, todo o empecilho para seguirmos a Ti, onde quer que o Senhor nos envie. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.